Você pode fazer a diferença. A professora Sra. Garcia relata que no seu primeiro dia de aula, parou em frente dos seus alunos da quinta série primária e, como todos os demais professores, ela disse que gostava de todos por igual. No entanto, ela sabia que isto era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um garotinho chamado Beto. A professora havia observado que ele não se dava bem com os colegas de classe e muitas vezes suas roupas estavam sujas, cheirava mal. Houve até momentos em que ela sentia prazer em dar notas vermelhas ao corrigir suas provas e trabalhos. Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção as fichas escolares dos alunos para tomar conhecimento das anotações feitas em cada ano. A Sra. Garcia chegou a ler a ficha de Beto um bom tempo depois do início do ano letivo, mas quando a leu, foi grande a sua surpresa. A professora do primeiro ano escolar de Beto havia notado que o seguinte: Beto é um menino brilhante, simpático. Seus trabalhos sempre estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos. É muito agradável estar perto dele. A professora do segundo ano escreveu: Beto é um aluno excelente, muito querido por seus colegas, mas tem estado preocupado com sua mãe, a mãe dele, que está com uma doença grave e desenganada pelos médicos. A vida em seu lar deve estar sendo muito difícil. A professora do terceiro ano constava a anotação seguinte: a morte da mãe dele foi um golpe muito duro para Beto. Ele procura fazer o melhor, mas o pai dele não tem nenhum interesse e logo sua vida será prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo. A professora do quarto ano escreveu: Beto anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas vezes dorme na sala de aula. A Sra. Garcia se deu conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. Sentiu-se ainda pior quando lembrou dos presentes do Natal que os alunos lhe haviam dado, envoltos em papéis coloridos, bonitos, exceto o de Beto, que estava enrolado num papel marrom de supermercado. Lembra-se de que abriu o pacote com tristeza, enquanto os outros garotos riam ao ver uma pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso, pôs a pulseira no braço e um pouco de perfume sobre a mão. Naquela ocasião, Beto ficou um pouco mais de tempo na escola do que o de costume. Lembrou-se ainda que Beto lhe disse que ela estava cheirosa como a mãe dele. Naquele dia, depois que todos se foram, os alunos, a professora Garcia chorou por longo tempo. Em seguida, decidiu mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente a Beto. Com o passar do tempo, ela notou que o garoto só melhorava. E quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Beto saiu como o melhor da classe. Um ano mais tarde, a Sra. Garcia recebeu uma notícia em que Beto lhe dizia que era a melhor professora que teve na vida. 6 anos depois, recebeu outra carta de Beto, contando que havia concluído o segundo grau e que ela continuava sendo a melhor professora que tivera. As notícias se repetiam, até que um dia recebeu uma carta assinada pelo Dr. Roberto Teodoro, seu antigo aluno, o Beto, mais conhecido justamente por Beto. Mas a história não terminou aí. A Sra. Garcia recebeu também outra carta em que Beto a convidava para o seu casamento e noticiava a morte também do pai dele. Ela aceitou o convite e no dia do casamento
ela estava usando aquela pulseira que ganhou de Beto muitos anos antes e também o perfume. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por longo tempo e o Beto disse ao ouvido: obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que eu posso fazer a diferença. Mas ela, com os olhos banhados em pranto, sussurrou baixinho para ele: você está enganado, foi você que me ensinou que eu podia fazer a diferença. Afinal, eu não sabia ainda ensinar até que eu conheci. Você que é professor ou professor, mais do que ensinar a ler e escrever, explicar matemática e outras matérias, é preciso ouvir os apelos silenciosos que ecoam no alma do educado. Mais do que avaliar provas e dar notas, é importante ensinar com amor, mostrando que sempre é possível fazer a diferença.